Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Semana passada nós estudamos a origem, natureza e mecanismo do sono, né? Hoje vamos voltar a estudar os planos, né, do reino nominal. Já estudamos o quinto plano, vamos entrar agora no sexto plano do reino nominal, como vemos aí. Então, diz a lição: nos planos de energia do universo, na espiral involutiva, a energia cósmica constitui o segundo loka, ou seja, o tapar-loka, que em sua expansão e desdobramento formaram, juntamente com os éteres e a energia cinética, os planos da natureza. Na espiral evolutiva da natureza, ele é o sexto plano, o sexto grau, o sexto corpo, ou o plano ou um plano paranirvânico, ou o plano da consciência. Ele também está dividido em três subplanos, ou seja, o primitivo e inferior, o médio e o superior. Além da participação de todos os éteres e da energia cinética, neste plano, a predominância é da energia cósmica. No homem, corresponde ao chakra sagrado, que é constituído e alimentado por essa energia, relacionando-se ao sistema reprodutor, e recebe energias indispensáveis à criação de novas matérias e revitalização da mente. Recepciona também o éter prana nos aspectos energia, calor e vitalidade, que alimentam os órgãos de conservação e geração, e o vayu nos aspectos sensibilidade, potencialidade, força e tátil. Estas energias são equilibradas por um conjunto de forças constituídos da energia táctil. No homem aparece no primeiro plano, o homem aparece no primeiro plano, o primeiro subplano deste plano, onde as energias estão em estado primitivo e inferior, fazendo manifestar sentimentos emanados pelos instintos e necessidades dos elementos inferiores, as células, que constituem os órgãos do sistema reprodutor, em comunhão com a mente que dá o curso a estes pensamentos. Com o aperfeiçoamento do chakra sagrado no primeiro subplano, em virtude das sucessivas encarnações, as energias deste centro passam a vibrar no segundo plano, no segundo subplano, com uma velocidade vibracional mais rápida, iniciando o processo evolutivo médio do homem. Continua paulatinamente o aperfeiçoamento no decorrer das encarnações. As energias, com o aumento da velocidade vibracional, passam a se manifestar transmitindo sensações de moderação, equilíbrio, comedimento. Ele começa a controlar, ainda que de maneira frágil, os apetites desregrados, as paixões, os desejos que estão fora da necessidade real, os vícios no pensar, no falar, no agir, etc. Ele gradativamente vai se tornando equilibrado, dentro das normas estabelecidas pelas leis universais. O capítulo mente, né? Ao alcançar a perfeição no segundo subplano, as energias elevam sua vibração e passam a atuar no terceiro subplano, manifestando qualidades ainda mais refinadas. Suas vibrações internas começam a harmonizar-se com as vibrações cósmicas afins, despertando a consciência de que tudo caminha inevitavelmente para o Criador. Nesse estágio, o ser passa a agir como expressão dessas energias,
revelando-se em alegria, paz, felicidade e esperança, aspectos divinos que refletem sua própria essência. Gradualmente, ele intensifica sua interação com os planos espirituais superiores e, por natural desarmonia, afasta-se do mundo material, passando a habitar mentalmente uma realidade mais sutil, mais perfeita e luminosa, uma nova dimensão em comunhão íntima com o seu divino ajustador. Desperta então no ser o sentimento de caridade, o amor que o impulsiona a buscar o bem do seu semelhante e que, em essência, sustenta o equilíbrio do universo. Tudo no cosmos está em constante processo de evolução. A alma necessita das sucessivas reencarnações para alcançar a luz, pois é através da experiência da caridade em cada existência que ela aprende a reconhecer-se não mais como forma limitada, mas como força vital que flui e dá vida à própria forma. Os centros de forças interagem continuamente e, por meio das encarnações sucessivas, aperfeiçoam gradualmente suas qualidades, elevando suas vibrações até atingirem a perfeição, o ponto em que a frequência vibracional alcança o grau superior, manifestando-se então a energia do homem no sexto plano. Cada experiência vivida em uma encarnação acrescenta novas vibrações ao conjunto energético do ser, ampliando a velocidade vibracional que se integra à vibração única do intelecto, que é o centro ou núcleo do chakra coronário. É nesse ponto que se forma a consciência superior, expressão do subplano em evolução. Com o refinamento e harmonização dessas energias, o homem eleva-se finalmente ao sétimo plano, onde se manifesta em plenitude espiritual. É isso aí, tá? Então, nós vamos analisar agora, lembrando, na semana passada eu fiquei de mostrar para vocês a energia, a Senase, não foi verdade? Que ela se manifesta no chakra sagrado, né? Então eu trouxe hoje aqui, nós vamos ver, a definição dela e onde ela realmente, qual é a função dela no nosso organismo, que é a energia. Então diz assim, a energia, a Senase, é a força vital que facilita o funcionamento e a coordenação dos movimentos dos órgãos. Ela atua como um mecanismo de regulação e sustentação das funções fisiológicas, permitindo que os sistemas do corpo trabalhem de maneira harmônica e eficiente. Estão percebendo? Então a gente já vem mostrando, aula após aula, a gente vem falando de novas energias, a função de cada uma, como ela funciona, o que ela transmite, as sensações, sentimentos, e no seu labor, o que ela faz no nosso organismo para que mantenha esse organismo nosso em perfeito equilíbrio, tudo funcionando perfeitamente dentro das normas que são estabelecidas pelo Supremo do Universo, Deus. Então a gente vê que ela é força vital da vida, ela facilita o funcionamento, ou seja, quando nós estudamos na semana passada, que o sono, quando a gente gasta 2,5 das energias do centro de força, do coronário no caso, a gente fica com 0,5 para a manutenção dele. Então, esse centro de força, eles mantêm esse 0,5 fornecendo essas energias ainda de uma maneira bem fraca,
para os nossos órgãos. Então a energia ascenase é que dá essa vitalidade ao nosso organismo para que ele não, né, entre em um movimento, né, de diminuição da sua vibração, tá certo? Então ela, com a força vital, ela mantém essa energia que mantém que os nossos organismos continuem funcionando todos perfeitamente, exceto, claro, um órgão ou outro que está recebendo menos energia do que o necessário para se manter, né, na vibração do conjunto. Então, nesse caso, né, é o problema do centro de força da pessoa. Não é no caso que nós estamos falando aqui do sono, tá certo? Então, essa aqui não cabe no sono, né? Nós estamos citando aqui no nosso dia a dia como é a energia que se manifesta para manter os nossos centros de força, ou os órgãos, né? Todos os órgãos, todos os sistemas do nosso organismo, em pleno funcionamento. É como uma força que mantém, né? Quando está com o centro de força está com pouca energia, para que ele não pare totalmente, né? Já pensou no sistema respiratório, né? O plexo braquial enfraquecido, aí para tudo, você sufoca, morre. Então essa energia, a ascenase, ela mantém os órgãos funcionando. A gente respira de uma maneira bem difícil, mas não sufoca, tá certo? Então, vamos estudando agora o sexto plano, né? Ou o plano do reino nominal, o sexto plano do reino nominal. Então é a mesma coisa que a gente vem estudando, né? Que nos planos de energia do universo, na espiral evolutiva, ou seja, os lokas, né? A energia cósmica constitui o segundo loka, ou seja, o tapaloka, que em sua expansão e desdobramento, né, formaram, juntamente com os éteres de energia cinética, os planos da natureza. Então, nós vamos ver aqui os lokas, para a gente ir lembrando, né? Olha eles aí, tá vendo? Os lokas, né? São eles. Aqui é a energia, aqui é a esfera rarefeita, Deus, né, movimentando essa energia de Deus. Cria o loca de energia cinética, que é esse aqui azulzinho. O cinética cria o cósmica, que é esse marronzinho. A energia cósmica cria o prana, depois o prana cria o vayu cria o priti, e o priti cria o apas. E depois eles evoluem, aumentam a vibração, se unem e formam o éter Tejas, né? Que é o do coronário. Mas hoje nós estamos estudando a energia cósmica, que é essa daqui, o centro de força que tem ela, certo? Então o que ele está dizendo? Pela velocidade que está aqui e Deus alimentando permanentemente toda essa criação, pela lei, né, da centrífuga, né, lei da centrífuga, essas energias tendem a se afastar, tendem a se expandir. Então, eles vão se expandindo naturalmente, né, para constituir o universo. Então, ele está dizendo, nos lokas, né, ele é o segundo na involução. Partindo de Deus para cá, é involução. Vindo do apas para Deus, é evolução. Saindo de Deus para o apas, involução. Voltando, é evolução. Então, na involução, ele é o segundo. Vamos analisar logo o outro, né, o outro parágrafo, que diz a natureza, já quando está expandido. Então, ele diz que na evolução ele é o sexto, é o sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o sexto, porque agora está evoluindo, a gente está contando de baixo para cima, tá certo? Então é isso que ele está dizendo aí, né? Tá vendo? O segundo, na involutiva, ele é o segundo,
E na espiral evolutiva, já na natureza, ele é o sexto plano, tá vendo? Ele é o sexto plano, ou o sexto grau, ou o sexto corpo, ou o plano paranirvânico, né? Ou o plano da consciência. Ele também está dividido em três subplanos, como todos os outros, né? Então diz assim, além da participação de todos os éteres, né? Então a gente vai ver aqui, né? Eu vou botar daqui a pouco a planificação divina. Além da participação de todos os éteres, os cinco éteres, né? Porque ele está indo de baixo, né? Além da participação de todos os éteres, não é isso? Então ele está, e da energia, da própria energia cósmica, neste plano, a predominância é dela. Além da participação dos éteres na energia cinética, eles estão coadjuvantes, né? Eles estão é, colaborando, né, nesse plano aqui, na formação da matéria, sei o que, não sei o que, como a gente já viu, né? Então, no homem corresponde ao chakra sagrado, que é constituído e alimentado por esta energia, relacionando-se ao sistema reprodutor. Ele recebe as energias indispensáveis para a criação de novas matérias e a revitalização da mente, certo? Então vamos ver o homem, a trindade, para a gente ver como o homem, a trindade. Pronto. Então nós estamos estudando esse aqui, tá certo? Tanto da alma como do corpo físico. Então todo o nosso corpo, a matéria orgânica do nosso corpo, é ele quem cria, tá certo? As células, a célula nasce, cresce, se desenvolve, trabalham, envelhecem, morrem, são substituídas. Ele é que mantém todas essas, né, a formação da matéria que preenche as formas. Porque veja bem, a alma, ela não emite o corpo, né, o, o órgão propriamente dito, como está no corpo físico, ela emite a forma, ou a forma. É uma forma oca que ela emite, cada centro de força desse emite essa força, essa forma oca, e essa forma oca é preenchida com a matéria correspondente, que é fornecida pelo chakra sagrado. Tá certo? Então veja bem. Além da participação de todos os éteres, né, que para constituir a matéria, né, tem que ter todas as energias, né? A energia cinética, esse plano é predominante, tem a predominância da energia cósmica, corresponde ao chakra sagrado, constituído mental, tal. Ele as energias que estão, né? A gente sabe que a energia que condensa a matéria, né, que constitui o ser humano, a matéria orgânica, é a equinaure. Lembra? Equinaure. Né? Então, a equinaure é que forma o corpo do átomo, que forma a matéria, que forma, né, a matéria, né, que constitui o nosso corpo, e por aí vai. Entendeu? Então, além dela, veja bem, além da energia equinaure, ele é alimentado pela energia Ofemaia, outra, né, outra energia. Essa energia Ofemaia, ela contém em si todos os elementos orgânicos do homem. Essa energia Ofemaia traz em forma o mineral, o vegetal e o animal. Tá certo? Não a matéria, mas a forma, a fórmula, vamos dizer assim, tem estreita ligação com o chakra coronário, porque
o chakra sagrado e o coronário estão em íntima ligação, certo? Então a gente vai ver hoje ainda, a gente vai ver os desregramentos, porque causam danos na mente da gente os desregramentos, né, sexuais, né? E atua como receptor de energias, veja bem, vai, a Alfemaia. E atua como receptor de energias que promovem, que provocam todos os elementos indispensáveis à formação e criação de novas matérias, né? Incluindo a poderosa energia vital, que é um aspecto do prana, é a energia vital do prana. Todos os éteres têm sua própria energia vital, que é a energia da vida, que é a energia do movimento, que alimenta e revigora também a mente. Vê? Essa energia revigora o chakra sagrado e o coronário. Está vendo? Energia vital que alimenta e revigora também a mente. Ele recepciona também o éter prana nos aspectos energia, calor, vitalidade, né? Isso eles estão são manifestações desse chakra sagrado que alimentam os órgãos de conservação e geração, alimentam os órgãos de geração. E o Vayu nos aspectos sensibilidade, potencialidade, força e tátil. Essas energias são equilibradas por um conjunto de forças com a energia táctil, que é Vayu. Estão percebendo? Então, o prana, ele fornece calor, né? Os aspectos da energia, calor e vitalidade, né? E o Vayu, ele fornece a sensibilidade, potencialidade, força e a táctil que mantém, né, todos em equilíbrio. Certo? Então agora a gente vai pegando essa jornada evolutiva do homem. Olha, veja bem, nós estamos estudando, a gente já falou, a gente está estudando de cada centro de força desse, desde o mineral até o mapa paranirvânico, tá certo? Desde o mineral até o mapa paranirvânico. Veja bem, eu vou colocar aqui a planificação divina. Tá? Vou colocar aqui a planificação divina para a gente ver essa jornada, tá certo? Ó, a gente está estudando ele, eu vou diminuir um pouco para ele ficar do tamanho que a gente possa ver ele todo, né? Bom, vai aumentando um pouquinho, aqui acho que ficou assim, tá mais ou menos, né? Então a gente vem estudando cada centro de força desse plexo chakra, a gente vem estudando desde o mineral inferior, né? Esse estudo que a gente faz aqui, tá certo? Ele leva cada centro de força desse que a gente estuda, mineral inferior, médio, superior, certo? Ele leva 50 milhões de anos, a gente está estudando 50 milhões de anos. Quando a gente entra no reino vegetal, é a mesma coisa, a gente está estudando o percurso desse centro de força no aperfeiçoamento, no aprimoramento das energias, né? Aperfeiçoamento das energias e aprimoramento das formas. Ele leva aí 50 milhões de anos. Né? Então o mineral, a gente já estudou 50 milhões de anos do mineral, 50 milhões de anos do vegetal, 50 milhões do reino animal. Está entendendo assim? Então, agora nós estamos no plano de matéria do reino luminal, tá vendo? Então, nós estamos estudando o chakra sagrado, que é esse aqui, é o plano maparanirvânico, tá? Ou o plano da consciência, tá vendo ele aqui? Tá certo? Então, esse plano daqui, o maparanirvânico, cada um desses planos que a gente estudou, né? Ele leva 7 milhões de anos, tá entendendo?
A gente está mostrando a evolução, né? Em cada aula dessa, a gente mostra a evolução no reino. Né? Estão entendendo? Não é que a gente esteja mostrando um a um e que seja ele se aperfeiçoa, aprimora em poucos anos, não. Ele leva uns 7 milhões de anos, tá certo? Então diz assim, olha, o homem aparece no primeiro subplano deste plano, tá certo? Onde as energias estão em estado primitivo inferior. Então, em cada plano desse que a gente está mostrando aqui, tá? Em cada plano desse aqui, ó, ele divide em três, cada um desse piquititico aqui, né? Tá vendo? Plano causal, vou aumentar aqui para a gente poder ver essa parte, né? Não, Gilberto, aí cresceu demais. Também assim é demais, né? Aqui, tá certo? Então, ó, cada um, plano desse aqui, ó, tá vendo? Plano material, ele é subdividido em as energias, né? Inferior, médio e superior. Quando chegar na superior, ele passa para cá, passa para cá, passa para cá. Então, cada plano desse aqui leva 7 milhões de anos, tá certo? Quando são 7 aqui, 49, né? Como são 50 milhões, tem um interstício, uma energia aqui entre um e outro, tem um intervalozinho de 142 mil anos e 300, não sei quantos meses, uns quebradinhos assim. A gente já estudou isso, tá certo? Para completar 50 milhões de anos. Então, isso não, a coisa não está acontecendo assim, com rapidez, não. Essa descondensação dos centros de forças, ela vai, né, aos poucos e depende muito da encarnação da pessoa. Tem pessoas que, né, levam uma encarnação, não aumenta nada a vibração dessas energias, entendeu? Então não evolui, não desperta. Eu falo intimamente da alma, não, o centro de força da alma, que a gente sente o centro de força do corpo físico também, tá certo? Então, o que nós estamos estudando é exatamente cada um subplano desse que leva o quê? 7 milhões de anos, tá certo? Ele vai do plano primitivo inferior, o médio superior. Isso ele faz em 7 milhões de anos, tá? E se seguir o ritmo da natureza. Mas quando a gente adquire o livre-arbítrio, a gente pode acelerar esse movimento evolutivo, né? Pode acelerar, tá certo? Como pode também retardar, né? Criando causas que atrasam a gente, a nossa evolução, tá certo? Então ele diz assim, o homem aparece no primeiro subplano deste plano, né, onde as energias estão em estado primitivo e inferior. Ele está aparecendo no primeiro subplano do plano hominal, tá certo? Aqui, diz assim, o homem aparece nesse subplano aqui, tá vendo? Chakra sagrado, consciência, esse subplano, onde tem a energia primitiva inferior, média e superior, é dividida aqui em três, mas dentro desse subplano, tá certo? Olha, o homem aparece no primeiro subplano do plano sexto plano, né, quem está estudando, onde as energias estão em estado primitivo inferior, fazendo manifestar sentimentos emanados pelos instintos e necessidades dos elementos inferiores. São as células que ainda estão, né, constituídas de energia de baixa vibração dos átomos, né, que constituem os órgãos do sistema reprodutor, em comunhão com a mente, né, que dá curso a esses pensamentos. Estão percebendo? Então, a gente está estudando, né, aqui, mostrando desde quando nós passamos do reino animal para o reino nominal.
tá? Isso aqui a gente está vindo do reino animal, entrando no reino nominal, tá? Então, essas sensações, né, manifestando esses sentimentos, todos, é quando nós entramos, saímos do reino animal para o reino nominal. Estão entendendo assim? É necessidade da gente. Agora, isso a gente vai, em cada encarnação, vai acelerando esse centro de força, vai aperfeiçoando as energias e as formas vão ficando aprimoradas. Com o aperfeiçoamento do chakra sagrado no primeiro subplano, tá? A gente está falando, a gente saiu do reino animal, tá? E agora a gente está entrando no primeiro subplano desse, né? Em virtude das sucessivas encarnações, tá? As energias desse centro passam a vibrar no segundo subplano com uma velocidade vibracional mais rápida, iniciando um processo evolutivo médio do homem, né? Então essas energias já estão mais aperfeiçoadas, as sensações, aquelas sensações que tinha dos elementos inferiores, né, que manifestavam os instintos agressivos, essas coisas, eles vão diminuindo naturalmente, né, porque essa manifestação dessas sensações são da energia. Se a energia é aprimorada, perfeita, vamos dizer, aprimorada, as sensações são aprimoradas. Se as energias estão em baixa vibração, as sensações são de baixa vibração, grosseiras e perfeitas. Estão entendendo assim? Então diz assim, olha, continua paulatinamente o aperfeiçoamento, né? No decorrer das encarnações, as energias com o aumento da velocidade vibracional passam a se manifestar transmitindo, com o aperfeiçoamento, né? As energias se aperfeiçoaram, né? Com o aumento, né? As energias com o aumento da vibração, né? Elas se aperfeiçoam e passam a manifestar sensações de moderação, equilíbrio, comedimento. Está entendendo? Quanto maior for a velocidade da vibração, né, ou a frequência vibracional mais elevada, os sentimentos são mais puros, mais perfeitos. Isso só é possível através das encarnações. É por isso que os chakras têm esse nome de sagrado, porque ele é quem promove essa caridade, né? A caridade da reencarnação. Porque se não houvesse a reencarnação, estava tudo parado, né? Ninguém evoluía em nada, o universo ficava parado. Então o universo só tem esse movimento evolutivo, né? Nós, né? Que a gente vem do mineral, né? É através desses chakras, né? Do sagrado, que a gente está vindo aperfeiçoando as energias desde o mineral, vegetal, animal e agora no hominal. Por isso ele é chamado sagrado, ou seja, né? Porque ele é o chakra, né? A virtude dele é a caridade, né? A virtude desse chakra é a caridade, né? Então diz assim, né? Ele, né? Transmitindo sensações de moderação, equilíbrio, comedimento. Ele começa a controlar, o homem começa a controlar, ainda que de maneira frágil, os apetites, desregramento, as paixões, os desejos que estão fora da necessidade real, os vícios no pensar, no falar, no agir. Está vendo? Quanto maior a velocidade vibracional, mais perfeitos, menos, né, intensos são essas paixões, esses desregramentos todos. A gente busca andar mais dentro, atendendo a necessidade real e nunca, né, deixando de atender a necessidade real para atender um vício, um desregramento, né? Ele vai gradativamente se tornando equilibrado dentro das normas estabelecidas pelas leis universais. Tudo no geral é a caridade do universo, né? A caridade, o universo está em equilíbrio pela caridade, pela manifestação da lei de caridade. Está vendo? Aí vem assim, ó, ao alcançar
a perfeição no segundo subplano, onde ele já diminuiu esse desregramento todo, não deixou, ainda existe, mas de uma maneira moderada, né? Como diz assim, ó, sensações de moderação, tá vendo? Então diz assim, dentro dessas normas, ao alcançar a perfeição no segundo subplano, esse não quer dizer que o homem já é perfeito, não. Ele atingiu a energia desse né, subplano, tá certo? No segundo subplano, as energias elevam sua vibração e passam a atuar no terceiro subplano, manifestando qualidades ainda mais refinadas, está vendo? Não foram totalmente refinadas, ainda, né, mais refinadas. Suas vibrações internas, as nossas vibrações internas, no nosso centro de força, começam a harmonizar-se com as vibrações cósmicas afins. Lembram daquela mensagem de Assura Maya que diz, né, vives inserido no mar de energia de todas as qualidades, né? Quer dizer, de todas as vibrações, e a gente entra em sintonia, nossas vibrações internas entram em sintonia com as vibrações cósmicas afins, olha, pela afinidade, em sintonia, em vibração, tá certo? Então a gente passa naturalmente a habitar esta dimensão cósmica, tá certo? Porque a nossa vibração interna são dessas vibrações cósmicas. Então a gente entra em sintonia com as vibrações cósmicas. Vê o que é a gente passar para o quinto plano, na quinta dimensão, como está acontecendo agora, né? A gente só pode entrar na quinta dimensão manifestando essas vibrações internas. É por isso que a gente sempre orienta, né, que a gente deve sempre estar em meditação, buscando se aproximar com o nosso divino ajustador, buscando nos aproximar com o nosso divino ajustador, né, que está em nós. Nessa busca do divino ajustador, nós estamos aumentando a nossa vibração interna do nosso centro de força e com isso sintonizando, entrando em afinidade com vibrações mais elevadas do universo. Estão entendendo assim? Despertando a consciência. Essa consciência vai se ampliando, porque a gente vai percebendo tudo que está nessa energia fim do universo, nessa dimensão, né? A consciência de que tudo caminha inevitavelmente para o Criador. A gente não tem mais dúvida de que estamos evoluindo e que a nossa chegada, nosso ponto de chegada é no poço etérico, né, de Deus, tá certo? Quando ele atinge esse estágio, nesse estágio o ser, o cidadão, né, o homem, passa a agir como, Cassio disse, como expressão dessas energias, revelando-se em alegria a expressão das energias, né? Essa alegria, paz, felicidade, esperança não é nossa matéria ou como a gente acha que o ser humano está alegre, o ser humano está feliz, então, não, é a manifestação das energias, é a expressão, as energias estão se expressando em nós e a gente age de acordo com essa expressão. Estão entendendo? Revelando-se em alegria, paz, felicidade e esperança, aspectos divinos, né? Aspectos de Deus, porque os sentimentos de Deus ele colocou em todas as energias, não foi assim? Então, se essas energias estão se expressando, é Deus se expressando através de nós. Estão entendendo? Porque nós merecemos isso, porque os nossos centros de força já estão com a qualidade de energia, com a capacidade de energia que pode já entrar em sintonia com as energias dele, do divino ajustador. Então, aspecto divino que reflete a sua própria essência, né?
Essa alegria, essa paz, é a própria essência do divino, de Deus, expressada, né, através de nós. Porque nós somos essas. Aí você vai dizer assim: ô Gilberto, então a gente não tem sentimento? Esse sentimento agora é nosso. Somos nós agora. Está entendendo? Ele está se expressando, porque diz assim: você já entende, você já pode participar disso, você pode atuar desta forma, com essas qualidades minhas, o divino ajustador. Tá certo? Aí diz assim: gradualmente ele intensifica sua interação com os planos espirituais superiores. É verdade? Porque em cada dimensão dessa existe almas, né, afins com essa dimensão, né? São com planos espirituais, são almas que estão nesses planos superiores, e a gente já vai interagindo com essas entidades superiores, as energias superiores. Por quê? Porque as nossas energias já estão entrando em sintonia com as energias desses planos onde estão esses seres espirituais superiores. Então a gente já entra em contato com ele como a gente está em contato aqui um com o outro no corpo físico. Estão percebendo? Mas sem corpo físico, né? Claro. E, né, veja bem, só uma coisa legal, ele gradualmente ele intensifica sua interação com planos espirituais superiores. E, por natural desarmonia, se ele está entrando em harmonia com graus superiores, ele está entrando em desarmonia com graus inferiores. Não é assim? Jesus não disse: você não pode atender a dois senhores. Ou você atende aos senhores espirituais, ou o mundo material. Ou o espiritual ou o mundo material. Os dois, quando você está nos dois, você não está em nenhum dos dois. Você está em tremenda confusão mental aqui, sofrendo, desespero, agonia, e os espirituais estão lá. Então, afasta-se, olha. Gradualmente, ele intensifica sua interação com os planos espirituais superiores e, por natural desarmonia, afasta-se do mundo material, passando a habitar mentalmente, na mente, uma realidade mais sutil, perfeita e luminosa. Está vendo? Uma nova dimensão, tá? Em comunhão íntima com o divino ajustador, que a gente se aproxima dele em vibração. Vê a meditação como é legal, importante para a gente, né? Como é importante a gente ir deixando de se interessar pelo mundo material, pelos sistemas que aí estão, né? Que só se vê guerra, ofensas morais, físicas, enfim, né? Levando o ser humano à escravidão mental, né? Então ele diz mais adiante: desperta então no ser o sentimento de caridade, né? Já num grau superior. O amor, aqui é a caridade, o amor que o impulsiona a buscar o bem do seu semelhante e que, em essência, sustenta o equilíbrio do universo, né? A caridade é o equilíbrio do universo. Veja, se é o equilíbrio do universo, o que é de nós? A caridade, né? O nosso equilíbrio, ou seja, a nossa vibração interna com a externa, no plano em que temos capacidade de sintonizar. Estão entendendo assim? Tudo no cosmos está em constante processo de evolução. A alma necessita das sucessivas reencarnações para alcançar a luz. Ela só evolui
quando está encarnada. Nós, almas, só evoluímos quando estamos encarnados. Então, por que não aproveitar o máximo possível da encarnação, buscando aperfeiçoar nossos sentimentos, né? Não dar importância a posições sociais, a cargos, porque tudo isso é ilusório. Tudo isso é ilusório, só faz a pessoa alimentar essas vibrações baixas e manter-se, né, preso, né, nesse emaranhado de perversidades, nessa lama mental que aí está, criada pelos sistemas. Estão entendendo assim? Então, a alma necessita das sucessivas reencarnações para alcançar a luz, pois é através da experiência da caridade da encarnação, né, em cada existência, que ela aprende a reconhecer-se, não mais como uma forma limitada, como a gente está vendo que são centro de força, mas como força vital que flui da vida à própria forma. Aí você veja, né, como que eu falei, né, o chakra sagrado, né, esse chakra é o sagrado porque propicia, né, a reencarnação nossa, de tudo, do mineral, as passagens, né, de um plano para outro, tudo é através da existência né, desse chakra, tá certo? Então, é a experiência da caridade, né, em cada existência, tá certo? Compreende assim? Essa é a verdadeira caridade, né? Fazer as coisas com amor. Os centros de força interagem continuamente, né? A gente tem que fazer esse alinhamento. E por meio das encarnações sucessivas, aperfeiçoam gradualmente as suas qualidades, elevando suas vibrações até atingirem a perfeição no plano, né? Em que a frequência vibratória alcança o grau superior, manifestando então a energia do homem no sexto plano, ou seja, primitivo, inferior, médio e superior. Então ele agora vai do grau superior, que é energia, né? Lembra assim, primitivo e inferior, a matéria grosseira, essa matéria do nosso corpo físico. A média é a alma, é a matéria quintessenciada. E a superior é a energia que criou as duas e alimenta, tanto o plano causal quanto o plano material. Estão entendendo assim? Então a nossa vibração já está na energia do sexto plano. Atingimos a perfeição no sexto plano. Já se passaram aí, nesse estudo nosso aqui, 7 milhões de anos. Tá certo? Aí. Cada experiência vivida em uma encarnação acrescenta novas vibrações ao conjunto energético do ser, que é a vibração única, né, do chakra coronário. Ou tem algumas pessoas que chamam o akasa, né, que é essa energia que é o prana, né, com todas as energias, né, conscientes de todas as encarnações, desde o reino mineral inferior até a atualidade, tá certo? Ampliando a velocidade vibracional que se integra à vibração única do intelecto, né? Que é o centro ou núcleo do chakra coronário, onde está o Tejas, né? Mas não no Tejas, né? Aí já é uma parte. É nesse ponto que se forma a consciência superior, essa vibração única. Então ela está numa velocidade vibracional que a gente já entra em sintonia com a parte superior do universo, né? Vibrações superiores do universo. Ou então a consciência superior, expressão do subplano em evolução, nesse estágio evolutivo. Com o refinamento e harmonização dessas energias, o homem eleva-se finalmente ao sétimo plano, onde se manifesta a plenitude espiritual, certo? Do sétimo plano. Tá? Bom,
Era esse, né, o estudo nosso de hoje. Né? Meditem sobre tudo isso, busque sempre manter sua mente impregnada ou em sintonia com vibrações elevadas, vibrações de amor, de paz, felicidade, tranquilidade, buscando através da energia imaginária, né, viajar por esse incomensurável universo. Você pode fazer isso usando o seu pensamento, ponga a intenção, né? Você tem a intenção de percorrer esse universo, aí você dá uma ponga pega carona com a energia imaginária e corre todo esse universo aí, onde você tiver capacidade de ir, tá certo? Pensa, o tempo que você está lá parado, sem fazer nada, né? Sonolento, ou nervoso, ou impaciente, faça isso, né? Acabe com a impaciência, acabe com todas essas coisas que levam você para baixo, tá certo? Você tem esse poder, todos nós temos esse poder. Pegue uma carona com a energia imaginária e saia dessa vibração que você está, tá? Você vai ver que só você é capaz de fazer isso por você, tá certo? Então meditem sobre tudo isso que estudamos e recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.